Olá galerinha, beleza? Professor João Francisco e aqui a gente vai para a nossa aula do primeiro ano, né? Trabalhando com a parte de funções, né? E a primeira coisa que nós vamos fazer é a correção da atividade que eu passei na semana passada, né? Então essa atividade ela está lá na página 58, né? Página 58 e nós temos as questões 37, 38 e 39. Então, página 58, questões 37, 38 e 39. Vamos aqui para 37. Identifique quais gráficos representam uma função. Então, nós temos 6 gráficos, né? O gráfico que eu estou dizendo é aqueles que estão aqui representados pela corzinha vermelha. Então todos esses aqui são gráficos, tá vendo? Então todos esses são gráficos. Bom, para que a gente observe se é uma função ou não é uma função, o gráfico de uma função, o que é que a gente deve observar? Se você traçar linhas verticais, nós temos aqui o eixo de y, tá vendo? Se você fizer uma linha aqui, mais outra linha do lado, mais outra linha do lado, todas elas paralelas, ou seja, bem pezinhas. E se cortar o gráfico em mais de um lugar, ou seja, quando você fizer isso aqui e descer, essa linha que você descer, se pegar na parte vermelha em mais de um lugar, você vai dizer que não representa uma função. Nesse caso aqui, você pode traçar quantas linhas você quiser. Você vai apenas tocar esse gráfico, né, essa linha aqui vermelha em um único ponto. É claro que a gente está falando em traçar linhas verticais, tá? Então, a letra A, a gente vai dizer sim que é uma função. A letra B, se você continuar traçando, ela vai cortando, fatiando tudo isso, mas só vai encontrar um pedacinho. Então, B também é uma função. Já o C não é, então se você fatiar, trazer para cá a mesma reta, ela vai cruzar o vermelhinho em mais de um lugar. Então, mais de uma posição. Então, essa letra C não é uma função. Do jeito dessa letra D, né? Então, se você fizer um traço exatamente aqui em cima, você vai ver que ela vai passar por várias partes da sua reta. Então, também não é uma função. Aqui, se você sair tracejando assim, também vai cortar apenas um lugar. E aqui também. Logo, quem representa a função? O gráfico A, o gráfico B, o gráfico E e o gráfico F. Tá? Quem não representa a função? O gráfico D e o gráfico C. Ok? 38. Determine o domínio e a imagem das funções representadas em cada gráfico. Bom, para que a gente fale em domínio e imagem, a gente vai ter que relembrar quais são os dois eixos que nós temos. Nós temos o eixo X, que é esse horizontal, essa linha deitada, e nós temos essa linha de pé, que é o eixo vertical, que é o eixo Y. Quando a gente estiver falando de domínio, a gente vai sempre falar do eixo X, tá? E as ligações que esses números fazem do eixo X. Quando for imagem, a gente vai falar do eixo Y, tá? Então, o eixo Y, a gente vai falar também sobre a imagem dele, tá bom? A letra B do mesmo jeito. O eixo X representa o domínio, o eixo Y representa a imagem, tá? Então, vamos lá. A letra A, nós temos menos 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 7. Tá, e o que é que isso aqui quer dizer com esse primeiro gráfico? Bom, vamos lá olhar o que é, né? Aqui está dizendo que o menos 3 ele é menor. Então, o menos 3 ele é o menor número que a gente tem no eixo X que tem uma ligação. Então, o menos 3 é o menor de todos, tá? E o 7 é o maior de todos. Então, o 7 é o maior de todos. Logo, os valores para x que eu tenho interesse, eles ficam do menos 3, vem na mesma linha do x, até chegar ao 7. Então, todos esses números aqui servem como valores para x.
Logo, eles são valores que servem para domínio. O y a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai agora olhar a altura do seu gráfico, tá? A parte mais baixa do gráfico é aqui, ó. Tá? Aqui no número 1, tá vendo? É a parte mais baixa do gráfico. E vamos subir a altura. Qual é a parte mais alta? A parte mais alta a gente tem quem? O 3, né? Então a parte mais baixa é o 1, então 1 é menor, igual a y, que esse aqui é o eixo y, e y, por sua vez, é menor ou igual a 3, ou seja, os valores de y que eu tenho interesse, eles têm que ficar aqui nessa altura, tá? Entre 1 até chegar no 3. Tranquilo? A gente vai representar agora através da propriedade. Como é que a gente representa? A gente diz domínio vai ser igual a x. Por quê? Porque toda vez o domínio vai ser representado pelo x. Pertence ao conjunto dos números reais. Tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7. Então, tudo isso aqui é o domínio da minha função. Por sua vez, a imagem ela vai ser y, que pertence a r, tal que 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 3. Tá? Então, nós temos aqui a imagem, ela fica entre 1 e 3. Então, 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 3. Tranquilo? Então, nós temos o domínio, que são os valores de x, que estão no início e no final do meu gráfico, e os valores de y, que é a minha imagem, fica na altura, ou seja, no y. O que tiver mais baixo do y até onde for mais alto. E a gente vai fazer a mesma coisa para o b. A letra b, agora nós temos esse gráfico. Lembrando, domínio é sempre essa parte do x. Então, onde é que começa? No 0. Onde é que termina? No 5. Então, vamos lá. 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Vamos falar agora do y. Y agora é a altura, tá? A altura, esse eixo aqui. A parte mais baixa no y também é 0. Tá vendo? Então, o y, a menor parte dele também é o 0. Então, 0 é menor ou igual a y, né? Agora, vamos lá. Qual é a maior altura que nós temos? O 5, né? Então, maior ou igual a 5. Lembrando, ó, que esse pontinho está fechado, esse também está fechado, tá? Então, 0 é a parte mais baixa, menor ou igual a y, menor ou igual a 5, que está lá em cima. Tranquilo? Então, bora lá. O domínio é x pertence a r, tal que 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. A imagem y vai ser pertence a r, tal que 0 é menor ou igual a y, menor ou igual a 5. Tá? Agora a gente vai para a letra C. Esse gráfico aqui, tá vendo? O x representa o domínio, então essa parte de baixo representa o domínio. Qual é a parte mais da esquerda? É esse menos 1. Qual é a parte mais da direita? É o 5. Só que aqui a gente tem uma diferença. Essas bolinhas, todas elas estavam fechadas, tá vendo? A letra A e a letra B. Já na letra C, a bolinha está aberta, ó. Tanto aqui acima do menos 1, quanto a bolinha que está aqui abaixo do 5. Todas essas bolinhas estão abertas. E tem alguma diferença? Tem sim. Significa que os valores de x começam do menos 1 aberto, ou seja, menos 1 ele é menor que x, e o x, por sua vez, ele é menor do que o 5, porque ele não chega no 5. Então, ele serve qualquer um desses valores, menos o 5 e o próprio menos 1. Eles estão aqui só entre, não chega nem no menos 1, nem chega no 5. Tá? Então, menos 1 é menor ou igual a x, menor ou igual a 5. E como é que eu sei disso? Que a bolinha está aberta. Quando a bolinha está fechada, aí bota menor ou igual. Quando a bolinha é aberta, só menor. Então, menos 1 menor que x, menor que y. Menor que 5. Vamos falar agora de y, a mesma coisa. Quem é que está na parte mais baixa? Agora aqui a gente tem, falando de y, o menos 2, tá vendo? E quem está lá na parte mais alta? É o 4, né? Então, o que é que a gente faz? A imagem vai estar entre o menos 2, então menos 2 é menor do que y, que é menor do que o 4.
todos eles abertos. Certo? Então, 38. Agora a gente tem também essas outras duas, né? Então, ó, essas 4. Aqui é a mesma coisa, ó. A letra D, nós temos o domínio continua sendo x e a imagem continua sendo y. Então, para o domínio é menos 3, fechado, até o 1. Né? Aqui faltou, mas aqui tem o número 1. Deixa eu botar o número aqui. Aqui tem o número 1, tá? Deixa eu acrescentar aqui. Então, aqui tem o 1. Então, menor ou igual a 1. Certo? Por quê? Porque ele começa aqui no menos 3 e ele vem até o 1. Agora vamos falar da imagem. A imagem começa aqui do menos 1 e vai subindo até o 1. Então, menos 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 1. Menor ou igual porque as bolinhas estão fechadas. Certo? Aqui a gente vai fazer uma pequena observação, viu, pessoal? Essa letra E, ó. Aqui não é menor, o menos 2 não é menor ou igual. O menos 2 é menor, tá? Então, ó, aqui é só menor. Não é menor ou igual, tá? Por que que é só menor? Porque, ó, essa letra E, o menos 2 está aberto, tá vendo? Agora, o 5 lá do outro lado está fechado, então é menor ou igual, tá? Então, menos 2 é menor que x, que é menor ou igual a 5. E o y? Quem é a parte de baixo? Menos 1, fechado, tá vendo? E quem é a parte de cima? A parte de cima é o 3, né? E esse 3 está fechado também. Então, está na mesma altura, mas ele serve para mim. Então, menos 1, menor ou igual a y, menor ou igual a 3. O domínio vai ser de menos 2, menor que x, menor que 5. Menor ou igual a 5. A imagem, y pertence a R, tal que menos 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 3. Tá? Letra F, do mesmo jeito, domínio, ó, começando aqui do 2 até chegar perto de quem? Do 10. Então, 2 menor ou igual a x, menor que 10. Então, fechado no 2, mas aberto no 10. Y, agora a gente tem y. 5, né, é a parte mais de baixo, e o 7, que é a parte mais de cima. Então, 5 é menor ou igual a y, menor ou igual a 7. O domínio vai ser 2, menor ou igual a x, menor que 10. A imagem, 5 menor ou igual a y, menor ou igual a 7. E aqui do mesmo jeito, né? O domínio, quem é que está aqui mais à direita do domínio? O menos 6. Como está aberto, então a gente sabe, menos 6 menor que x. Tá? E o último é o 1 positivo, também está aberto. Então, menos 6 menor que x, menor que 1. Agora vamos para o y, na altura. Aqui nós temos fechado em menos 1, né? E lá na altura, fechado em 6. O domínio, x pertence a R, tá o quê? Menos 6 é menor que x, que é menor do que 1. A imagem, y pertence a R, tá o quê? Menos 1 é menor ou igual a y, menor ou igual a 6. Tá? Aí tem a questão 39. Questão 39. Análise do gráfico de uma função, o zero da função. Então, na 39, lá, f de 4 igual a 2. Né? Por que f de 4 igual a 2? Porque, ó, quando você tem o 4 em x, ó, função em relação a 4. O 4 em x, né, aqui, tá? Qual é a altura que ele está? Se você ligar o 4 até chegar no seu gráfico, ele vai bater em que altura? Ó, ele vai bater aqui no 2. Então, a função de 4 vai ser o 2. Na letra B, quais são os zeros da função? Onde é que encontra? Quais são os pontos que a gente fica no eixo x? O menos 4, o menos 2 e o 1. Então, x vai ser menos 4, x vai ser menos 2 e x vai ser 1. Os três valores de x para nós termos os zeros da função. Determina o domínio a imagem.
Então o domínio a gente sabe, é só o eixo de x, né? O menor número até o maior. Então quem é o menor número? Menos 6. Tá fechadinho a bolinha? Tá. Então menos 6 menor ou igual a x. Menor ou igual a 6, que é o maior de todos. Agora vamos para a imagem. Altura. Menos 2 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4. Tá? Então o domínio a gente tem x pertence a R, tá o que? Menos 6 menor ou igual a x, menor ou igual a 6. E a imagem y pertence a R, tá o que? Menos 2 é menor ou igual a y, menor ou igual a 4. Ok? Então fechamos aqui a nossa atividade e agora a gente está indo para funções crescente, decrescente e constante. Né? Está lá na página 59 do livro de vocês. Vamos lá, nas funções. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, é um índice inflacionário que mede a variação dos preços para as famílias em função das regiões metropolitanas do Brasil. Esse índice é calculado pelo IBGE e considera 9 grupos de consumo: alimentação e bebidas, artigo de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde, cuidados pessoais, transporte e vestuário. Tá? Então, aqui nós temos os índices, né, de janeiro até dezembro de 2014. Então, nós temos aqui, ó, é fácil observar que nós temos um aumento, né, do mês de janeiro para o fevereiro até o março. Então, aumentou essas porcentagens. Depois do mês de março até o mês de junho foi diminuindo. Do mês de junho foi subindo até setembro. Depois diminuiu para outubro, depois subiu um pouquinho para novembro e aumentou um pouco mais em dezembro. Então, dá para ver que ele está aumentando ou ele está diminuindo, certo? Muito bem. Então, aqui a gente vai observar, né? Observando o gráfico, é possível notar que em 2014... né? De janeiro a março, de janeiro a março, de junho a setembro, de outubro a dezembro. O IPCA aumentou, ou seja, foi crescendo. Foi aquilo que eu disse, né? De março a julho, de setembro a outubro diminuiu, tá? Pode ser realizada uma análise semelhante à do gráfico acima, também para o gráfico de outras funções. Veja, por exemplo, o gráfico da função. Então, nós temos esse gráfico. Esse gráfico, essa parte vermelha, nasceu daqui, né? Dessa formazinha, ok? Então, note que para x menor ou igual a zero, um instante. Né? Aí nós temos aqui, ó, essa parte aqui, ó, dá pra gente observar que ela está o quê? Descendo, né? Aí chegou aqui, deu uma paradinha e começou a subir, certo? Então nós temos aqui, ó, uma parte que vem descendo e outra parte que vem subindo. Bom, então nós temos isso aqui. Então note que para x menor ou igual a zero, quando aumentamos o valor de x, o valor de f de x diminui. Ou seja, para x menor ou igual a zero, a função f é decrescente. Já para x maiores do que zero, ó, quem são os valores de x menores do que zero?
Ó, menor do que 0 é menos 2, é menos 1, né? Então pode observar que quando o x for menos 2, olha o que é que está acontecendo com ela, ela vem descendo, né? Quando o x for menos 1, ó, continua descendo. Agora, quando ela chega aqui, nesse ponto, e começa a subir. Então, isso daqui, a gente diz que ela é o quê? Crescente. Então, ela é crescente. Ela, do menos 1, perdão, aqui do 0 em diante, esse gráfico começa a subir. Então, começa a crescer, tá? Então, a função é decrescente quando os valores de x são menores que 0, e ela é crescente quando ele é maior ou igual a 0. Aí ela começa a subir. Ok? Dizemos que uma função f é decrescente em um intervalo contido no domínio de f se para todo x1 e x2 pertencente a esse intervalo com x1 maior que x2. Temos então função de x1 menor do que a função de x2, ou seja, ele vai diminuindo. x1 ela é menor do que x2, tá? E ela é crescente em um intervalo em que o domínio é f se para todo x1 e x2 pertencente a esse intervalo. Então, x1 maior do que x2. Então, x1, x2. Tá? Então, nós temos aqui o que? x1 maior, então vai aumentando, ó. Maior do que esse, maior do que esse, maior do que esse. Ok? Então, nós temos a função crescente exatamente assim. Outros exemplos, tá? Agora nós temos uma funçãozinha do primeiro grau, né? Que representa uma reta, essa aqui também. A f de x, que é 2x menos 3, é uma função crescente em todo o domínio. Nesse caso, dizemos que f é uma função crescente. Então, observe que os valores de x vão só aumentando, tá vendo? O gráfico vai subindo e os valores de x vão aumentando. Já aqui não, os valores de x vão diminuindo, porque ela está indo aqui, ó, nesse sentido, e para cá, quanto mais ela vir para cá, menores serão os valores, ok? Então a função g é decrescente em todo o domínio. Nesse caso, dizemos que g é uma função decrescente. Uma função h também pode ser constante em um intervalo contido no domínio. Nesse caso, para qualquer x pertencente a esse intervalo h de x igual a k, sendo k o número real. Considere uma função h cujo gráfico é dado ao lado. Temos que h é, então, crescente no intervalo 1 e 3, ou seja, daqui, né, de 1 até chegar no 3, né, de 1 até 3 ela é crescente, tá vendo? Ela foi aumentando, tá? Então começa no 1 fechadinho e vai até o 3 fechadinho. E depois começa a cair. E aqui ela já vem caindo também. E ela é decrescente nos intervalos de menos infinito. Por que menos infinito? Porque, ó, se você continuar crescendo isso aqui, ela vai sempre vindo para cá, ó. Então ela vai para o infinito sempre do lado negativo. Até chegar aqui, ó, no menos 2. Porque daqui do menos 2 ela não continuou descendo. Ela ficou o quê? Constante, tá? Então daqui do menos 2 até o 1, ela ficou constante. Ou seja, menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Então, constante. Bora lá. Então aqui ficou decrescente, aqui constante, crescente e voltou a decrescer. Tá? E agora aqui nós temos uma atividadezinha para vocês. Está lá na página 60 e as questões são 40, 41, 42 e 43. Lembrando que essa questãozinha 43, ela vem lembrando muito o contexto de Enem, né? Então, normalmente ela traz um enunciado, um texto, né? E desse puxa para que você responda essas alternativas, né? A única diferença é que quando a questão é do Enem, ela vem com múltiplas escolhas. Essa não é, mas o contexto em si dela é muito parecido. Então, por enquanto é só. Até a próxima aula, pessoal. Para vocês, tchau, tchau.